Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Itália Série A, quinta rodada, temos a equipe do Parma contra a equipe do Torino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Egito, a Premier League, a nona rodada, temos a equipe do Al Ahly contra a equipe do Zamalek. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Noruega, 24ª rodada, temos a equipe do Mois contra a equipe do Lillestrøm. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Países Baixos, a nona rodada, temos a equipe do Roda contra a equipe do Cambu. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Argentina, encerramento da décima rodada, temos a equipe do Barraca Central contra a equipe do Belgrano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso sexto palpite. Agora pela França, Liga 2, a oitava rodada, temos a equipe do Bologne contra a equipe do Red Star. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso sétimo palpite. Agora pela Itália Série A, quinta rodada, temos a equipe da Genoa contra a equipe da Lazio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve aposta, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, sétima rodada, temos a equipe do Valência contra a equipe do Real Oviedo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nono palpite. Agora pela Inglaterra, a Premier League, a sexta rodada, temos a equipe do Everton contra a equipe do West Ham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, a sétima rodada, temos a equipe do Arouca contra a equipe do Porto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, 23ª rodada, temos a equipe do The Strong contra a equipe do Oriente Petroleiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa, placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, 23ª rodada, temos a equipe do All Reds contra a equipe do Real Oruro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 29ª rodada, temos a equipe do América Mineiro
contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate devolve aposta. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 29ª rodada, temos a equipe do Avaí contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 10ª rodada, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Atlético Tucumã. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 25ª rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 29ª rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe da Chapecoense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.